Mas vamos ouvir uma das opiniões, para já, do Ricardo Correia Matos, da Ordem dos Enfermeiros. Dou as boas-vindas ao Ricardo. Ricardo, a primeira pergunta que tenho para si sobre esta questão da AstraZeneca é uma pergunta pessoal. Se neste instante nós soubéssemos que o Ricardo tinha tomado a vacina da AstraZeneca, pergunto-lhe, e é uma pergunta pessoal, estaria preocupado, Ricardo? Bem, antes de mais, muito boa noite. Olá, Francisco, muito obrigado por esta oportunidade. Bem, respondendo de forma muito direta, não podemos ignorar que a narrativa nas últimas semanas das agências europeias de regulação e também de alguma narrativa científica contraria aquilo que são as decisões políticas de uma série de países europeus, nomeadamente Sim. Hoje a Alemanha acabou por suspender a administração desta vacina. Obviamente que estamos todos muito preocupados, mas eu devo relembrar que sempre confiámos na ciência e, portanto, esse caminho sempre nos trouxe um enorme desenvolvimento. No entanto, não deixa de ser intrigante várias decisões políticas contrariarem essa mesma narrativa. Portanto, é absolutamente imprescindível, e vamos ouvir hoje, portanto, a DGS, é absolutamente imprescindível percebermos se efetivamente existe um nexo de causalidade entre a administração da vacina e os efeitos tromboembólicos que têm vindo a ser relatados na União Europeia. Isso é absolutamente fundamental para garantirmos segurança e, sobretudo, confiança neste processo de vacinação desta vacina. Ricardo, ainda assim, na sua opinião, devemos continuar a usar esta vacina da AstraZeneca dentro do nosso plano de vacinação, ou devemos, nesse cuidado todo, pedir mais estudos, ouvir mais cientistas, pedir outros pareceres? Bem, eu penso que a prudência aponta nesse sentido. Na dúvida, e se existe de facto essa dúvida, parece-me que existirá, tendo em conta o número de países que têm vindo a suspender a administração, parece-me que Portugal neste momento deverá seguir esse caminho e suspendê-la temporariamente enquanto a evidência científica não nos prova que efetivamente não há uma relação direta. Isso é absolutamente fundamental para garantirmos a segurança da vida das pessoas, neste sentido é o nosso foco principal. Muito bem, Ricardo, eu vou pedir para que continue connosco. Bem, sei que não é a sua responsabilidade, mas se por momentos conseguisse colocar no outro lado, se tivesse de tomar a decisão, Ricardo, inclinar-se-ia para que lado? Prudência e parar a vacina da AstraZeneca neste momento em Portugal, ou continuar porque há muitas vidas aqui em jogo? Bem, eu quero partir do pressuposto de que não existem informações privilegiadas nem confidenciais e, portanto, Sim. A partir do momento que este pressuposto está absolutamente garantido, e se eu tomar por certo todas as informações nacionais e internacionais acerca destes novos eventos, eu não tinha dúvida absolutamente nenhuma em suspender a administração, até que de facto a indústria prove e tenha tempo para estudar melhor os efeitos secundários, para garantirmos que de facto não existe nenhuma correlação entre a vacina e os eventos tromboembólicos ou trombocitopenias que neste momento estão a ser relatados a nível europeu. E este ponto é absolutamente essencial. Eu até colocaria um outro. A vacinação é de facto uma ferramenta muito importante na luta contra a Covid-19, mas existem outras. E Portugal não pode e não deve, tal como nenhum país europeu está a fazer, depositar todas as esperanças no combate na vacinação. Sim. Nós temos que formar e temos que informar de forma assertiva e de forma congruente a população naquilo que é a adoção dos melhores comportamentos e olhar também para aquilo que a Dinamarca e a Alemanha está a fazer a nível de testagem. Portanto, são duas ferramentas absolutamente fundamentais, eu diria ao mesmo nível da vacinação, para conseguirmos a curto prazo regressar à nossa vida normal. E neste aspecto eu gostaria também de apelar a todos os enfermeiros e nomeadamente a outros profissionais de saúde envolvidos na vacinação, que notifiquem sempre. Portanto, o Infarmed, através do site oficial, notifica de todas as reações adversas medicamentosas que advêm de todas as vacinas. Isto é absolutamente fundamental Sim. para conseguirmos ter um retrato exato daquilo que está a acontecer com as pessoas vacinadas. Ricardo, deixe-me insistir aqui num ponto. Especificamente nos Estados Unidos, especialmente desde que a administração Trump saiu e entrou uma nova administração, a administração de Joe Biden, tem havido sempre aqui uma grande clivagem, tinha havido uma grande clivagem entre a parte política e a parte da ciência. Posso depreender que
que há aqui uma jogada de dominós no que diz respeito a vários países caírem entre aspas, assim em sequência, todos a estarem a prevenir e deixar de usar a AstraZeneca. Isto também não é aqui uma questão de alguma descoordenação europeia nestas medidas, Ricardo, na sua opinião? Bem, eu penso que de facto tem existido algumas informações que são contraditórias nesse sentido, não é? No sentido, isto é, entre na narrativa científica e aquilo que é a narrativa política. Há muita diplomacia envolvida, estamos a falar de bilhões de euros, efetivamente há um impacto grande nas economias nacionais. Recentemente soubemos que há vários países, nomeadamente a Alemanha, que está a contratualizar de forma paralela com a indústria farmacêutica e, portanto, isto traz-nos alguma preocupação nesse sentido. Mas eu quero acreditar que todas as decisões políticas estão a ter por base aquilo que é a melhor evidência científica, porque se vamos desconfiar da tomada política, da tomada de decisão política, nesse sentido eu penso que caminhamos num terreno bastante perigoso. Muito bem. Eu não gostaria de facto que o fizéssemos. No entanto, como dizia a doutora e o Francisco também concordou, a prudência neste momento parece-me que é o valor primordial e parece-me que os países europeus vão todos caminhar nesse sentido, portanto não tenho dúvidas nenhumas que daqui a pouco a DGS vai suspender a administração da AstraZeneca. Parece que as grandes empresas como a AstraZeneca, as grandes empresas farmacêuticas, podem estar aqui em causa por uma situação que são apenas, aparentemente, alguns casos em milhares ou mesmo milhões de casos, mas que não deixam de ter a sua importância mediática. Acha que de alguma forma o mediatismo destes casos que aparentemente não estão a correr bem, porque são pessoas que morrem, podem estar aqui a prejudicar em demasia todos os esforços de uma empresa da dimensão da AstraZeneca, Ricardo? Sem dúvida. Esta incerteza tem um impacto muito grande nos mercados financeiros e diretamente nas ações destas empresas. Portanto, existe uma tentativa clara da própria empresa de garantir a segurança da sua vacina, isso parece-me óbvio nas últimas declarações, nomeadamente ontem do seu CEO, portanto eu não tenho dúvidas nenhumas que a intenção da indústria é de facto garantir essa segurança, mas não podemos também esquecer que a maior parte das vacinas administradas no Reino Unido, e são milhões, são da AstraZeneca e, portanto, se somarmos todas as evidências que conhecemos, que são conhecidas já à data, com o número de vacinados, vamos entender que a prevalência é muito baixa e, portanto, é preciso ter alguma prudência. Mais uma vez, a dimensão principal é exatamente esta, a prudência, para dar tempo para que as nossas organizações regulamentadoras que consigam, em tempo útil, voltar a estudar os efeitos secundários, voltar a estudar a população vacinada para percebermos claramente que não existe qualquer tipo de risco e aí então poderemos novamente reativar o plano de vacinação da AstraZeneca. Até lá, e quero acreditar mais uma vez que não há informação confidencial, até lá parece-me que os países estão a adotar uma decisão correta e mais uma vez a política tem que se sustentar naquilo que é a melhor evidência científica e não ao contrário e portanto deixo aqui uma crítica muito forte ao nosso governo que durante muito tempo privilegiou aquilo que é a opinião pública em prol da melhor decisão técnica e foi um erro que cometemos e eu espero que tenhamos aprendido com ele e daqui para a frente consigamos confiar na nossa evidência científica. Agradeço aos dois a participação.